Olá, que bom que você está estudando a Bíblia neste momento. Você já notou que quando vemos erros em outras pessoas, somos mais prontos a corrigi-los do que aos nossos próprios erros? Abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 ao 14. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres de diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Esse episódio mostra a forma que Deus usou para corrigir o rei Davi por seu adultério com Batseba e o assassinato do marido dela, Urias. Você achou dura a forma que Deus usou para corrigir Davi? Se Deus ignorasse esses pecados praticados pelo rei, tal atitude serviria de ajuda para Davi? Em sua opinião, Davi agiu corretamente escondendo o seu pecado? Há pessoas que escondem suas más ações para proteger sua reputação diante da sociedade ou da igreja. Você acha isso correto? Deus pode ajudar uma pessoa a vencer enquanto ela não reconhece seu pecado e não confessa? Quando a igreja é afetada publicamente, o pecado deve ser confessado em fórum público. Mas quando o pecado é cometido contra uma família ou uma pessoa, o faltoso deve procurar a pessoa contra quem errou. Já quando o pecado é particular, somente a Deus deve ser feita a confissão. Ninguém deve ouvir o relatório dessas confissões. Davi só foi perdoado quando reconheceu e confessou seus erros. Veja a orientação divina.
aos que desobedecem a algum princípio bíblico. Leia comigo em 1 de João, capítulo 2 e o versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Foi exatamente o que Davi fez após aquela conversa direta do profeta Natã. O Salmo 51 foi uma oração de Davi suplicando o perdão de Deus pelos seus pecados cometidos contra Batseba e Urias. Vejamos agora algumas condições para obtermos o perdão divino. Leiamos as palavras do apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 1 e o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ler também Provérbios capítulo 28 e o versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Lendo estes dois versículos, percebemos duas condições. Primeira, confessar. Segunda, abandonar, deixar. Agora vejamos o que Deus promete aos pecadores que desejam vencer seus erros. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 18 e leia comigo. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Meu amigo, minha amiga, apesar de não te conhecer, sei que você tem cometido erros. Pois a Bíblia diz em João 1,18, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E o apóstolo Paulo, na Epístola aos Romanos capítulo 3, versículo 23, afirmou, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas não se desespere pelo fato de ter pecado, de ter cometido erros em sua vida. Davi também cometeu terríveis pecados, inclusive premeditados, planejados. Não foram sem querer, sem perceber, assim de forma acidental. Deus estabeleceu meios para resolver, corrigir esses erros, esses pecados. Primeiro, precisamos confessar a quem de direito. Segundo, devemos, com o auxílio divino, abandonar. Terceiro, temos a promessa do perdão e da purificação. Talvez você pense, entendi. Sei quais os passos, mas não estou conseguindo segui-los. Não desanime. Deus nos dá força, coragem para isto. É só pedir, confiar e agir. Vamos orar neste momento, pedindo que Deus nos ajude para darmos estes passos, corrigindo nossos erros. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, neste momento estamos na Tua presença, agradecidos porque o Senhor providenciou meios pelos quais podemos corrigir nossos erros, nossos pecados. E neste momento eu te peço uma bênção especial para as pessoas que estão assistindo esta mensagem. Conceda a elas forças para que elas possam, Senhor, superar todos os erros que cometeram em suas vidas
alcancem o teu perdão e a força necessária para agirem de forma diferente, em harmonia com a tua vontade. Eu te peço estas bênçãos e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista vídeos de outras mensagens, curta e compartilhe com seus amigos.